Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Espanenca. O meu nome é João Blanco, estou na companhia dos habituais João Gil e Miguel Rocha, aos quais eu agradeço porque na semana passada conseguiram assumir a espelunca de forma exímia a cobrir o Porto Arsenal, visto que eu estava a fazer de carpete. Um vírus decidiu-me atacar nessa semana. Um vírus? Ah, sabes que foi um vírus? Sim. Então, foi mesmo ou não? Não sei. Tinhas de me descrever os sintomas. Passa à frente. As ciências não é comigo. Pá, em compensação, temos muita coisa para comentar hoje. Temos vários temas. Temos seleção, há sorteios europeus, há sempre o panorama nacional e ainda há o United Liverpool que, se houver tempo, vamos tocar lá. Começando pela seleção, que é uma coisa muito próxima de nós os três. Se calhar mais de mim e do Rocha, porque o Gil acha que aquilo é tudo dos agentes e não quer saber disto para nada. Mas já te vou chatear com o Cox, deixa lá estar. Portanto, discutir agora os próximos dois jogos, Portugal-Suécia, onde sinto que o objetivo do Pepe e do António Silva não vai ser bem ganhar, vai ser outra prioridade. Do Pepe não teria tanta certeza. Então, explica-me. Acho não que ser ganhar ou não ser outra prioridade? Pá, imagina, acho que obviamente que é ganhar, mas a prioridade, que acho que tu estás a falar, se quiseres elaborar um bocadinho mais... Então, o que estás a pensar? Queres que eu concretize? É mesmo matar o Jokeres, sim. Pronto. Pá, Se eu Então, mas estás a dizer que o Inácio lhe vai passar a bola e estás a dizer, bem? Pá, espero que sim. Bem, Competição desportiva no seu melhor. Exatamente. Portanto, jogos com a Suécia e com a Eslováquia, se não me engano, amigáveis de preparação para o Europeu, e fomos surpreendidos com 32 convocados, sendo que agora passaram para 31 devido às saídas de Francisco Trincão e Rafael Guerreiro e com a entrada de Dani Mota. Portanto, os 31 convocados são Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, Cancelo, Nelson de Semedo, João Mário, o do Porto felizmente, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Diogo Leite, Pepe, Ruben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio, Totti Gomes e Danilo Pereira, João Palhinha, Ruben Neves, João Neves, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha, Mateus Nunes e Bernardo Silva, Francisco Conceição, Jota Silva, Dani Mota, Bruma, Rafael Leão, João Félix, Ronaldo e Gonçalo Ramos. Portanto, Rocha, posso começar por ti. Aliás, vamos começar pelo Gil, da última vez que eu moderei ele ficou muito tempo sem falar e não quero que ele fique com ressentimentos. Pá, o que é que tu achas disto? É uma grande convocatória, Roberto Martínez já assumiu a estratégia para os dois jogos passou por dividir o grupo em três e manter o mesmo grupo, um dos grupos, vamos chamar-lhe grupo A, vai ser como aos dois jogos, e depois no primeiro B e no segundo C, portanto quer manter ali um núcleo duro, provavelmente aqueles em quem confia mais, e testar outras opções e provavelmente dinâmicas entre conjuntos de jogadores. Quero-te perguntar, para o número 1, o que é que achas principalmente das novidades, dos nomes que nós estaríamos à espera de ver, portanto o Francisco Conceição, o Jota, o Dani Mota, pois nomes se calhar já vemos é demasiado, como Totti Gomes e Ruben Neves, mas já me vais dar a tua opinião, e a tua opinião sobre esta estratégia de convocar mais nesta convocatória pré-convocatória do Europeu. Pronto, em primeiro lugar, se calhar deixar a ressalva de que me parece que uma pré-convocatória pré-europeu mostra já diversas das caras que vão ser de certeza convocadas, mas também acho que não quer dizer que toda a gente, até porque não pode, não é? Ser convocada para o europeu, tanta gente. Mas acho que o núcleo duro, tu próprio explicaste aí, um bocadinho dividir em três, e depois dois dos grupos vão fazer cada jogo, não é? Um grupo fixo que é dos mais titulares, vá, digamos, e dos dois outros grupos E curiosamente, rodam. por exemplo, o Ronaldo não está incluído nesse lote. Nem Ronaldo, nem Cancelo. Não digo que não é um habitual titular, estou a dizer é que há um grupo já anunciado, acho que de 8, 9 jogadores, por acaso não os tenho aqui, mas era bom ter, nos quais estão envolvidos Ronaldo, Félix, Cancelo, por exemplo, que vão falhar o jogo contra a Suécia. Portanto, não fazem parte desse lote comum, Ok. curiosamente. Pronto. Então se calhar a minha teoria vai um pouco por terra, mas de certeza que manter um grupo nos dois jogos quer dizer alguma coisa. Pronto, obviamente se calhar depois com ajustes, mas penso que será isso os principais que contam mais, digamos assim, logo para titulares, para Roberto Martínez. Mas falando da convocatória em si, penso que ali os guarda-redes já é mais ou menos mais do mesmo, não é? Aqueles três que não enganam muito
Já ninguém se surpreende muito pela sua convocatória. Assim eu tenho reclamações Sim, neste já ponto, sei. mas já lá chego. Já sei, as reclamações Querias também. o Adam? Sim. Naturalizava-se. né? Exatamente. Depois a questão do Ruben Neves também é outra questão do costume, não é? Neste momento eu trocava facilmente o Ruben Neves pelo João Moutinho, não sei se vocês concordam comigo nisso, mas acho que neste momento fazia mais sentido, na linha do que nós temos vindo a dizer nas últimas vezes. Totti Gomes é novamente, se bem que eu tenho visto alguns jogos do Wolves e o Totti Gomes é titular e até joga bem, parece-me, a maioria deles. Agora parece-me que vai lá sempre um pouco, não digo passear, mas vai lá sempre um pouco para fazer número. Girar pela Europa, Sim. não é? Já não me lembrava desse. Mas pá, de resto acho que é uma convocatória perfeitamente normal. Que Trincão também me tinhas perguntado, não é a primeira vez, não é? Seria, agora seria Seria. convocatório por estar lesionado, mas seria. Por exemplo, o Roberto Martínez também disse que o Potes estaria convocado se não se tivesse lesionado na quinta-feira anterior à convocatória. Pá, pronto, acho que fazia sentido pelo seu nível de forma neste momento, mas estando lesionados, obviamente não podem dar o seu contributo. Dani Mota, pá, por acaso não posso dizer muito dele porque não acompanho a carreira do jogador com muita atenção, deixo isso para um de vocês, se preferirem comentar. Queres já agora? Pensava que ia já para depois. Olha, o que eu tenho a dizer sobre o Dani Mota, e também cheguei a comentar isso no Twitter, mas não me queria alongar muito porque queria passar-te a bola de novo. O que eu tenho a dizer sobre o Dani Mota é um jogador que ganha muito por ser um avançado com características diferentes dos outros. Eu até diria que é um bocadinho um mini Jokeres, obviamente na sua dimensão, mas as características do jogo são parecidas. Muito ataque à profundidade, muito bom nos duelos, muito bom a segurar a bola. Acho que até pecam um bocadinho mais na finalização, obviamente também por não ter os números do Jokeres, mas lá está, isto é sempre à escala, isto é sempre à proporção. Acho que ganha muito por ser um avançado com características muito específicas, tal como é o próprio Jokeres. Não há muitos avançados a nível europeu com as características do Jokeres, por exemplo. E acho que o Dani Mota também vale um bocadinho mais por isso, apesar de não ter mega números na Série A, apesar de estar num clube de metade da tabela para baixo na Série A, que é o Monza. Acho que ganha por aí e também por já ter um historial nas camadas jovens portuguesas. Já tinha historial no Sub-21, por exemplo, teve naquela equipa que chegou à final do Europeu, se não me engano, mas também não quero estar aqui a mentir, não tenho certeza, mas tem vários anos de seleções jovens. Portanto, é isso que eu te posso dizer sobre Sim, o que eu me lembro mais também é de seleção sub-21, principalmente. Porque era lá está daqueles avançados, como não era das formações portuguesas. No início até não davas bem a parte de quem é que ele era, mas ele, pelo menos, obviamente que uma seleção de sub-21... E foi agora o Euro com o Rui Jorge, Sim, apesar do sim, Europeu sim, não ter sim. corrido muito bem. Lá está, mas como são todas as seleções dos últimos anos do Rui Jorge, são avassaladoras, obviamente, mas ele tinha números na seleção sub-21. Eu lembro-me bastante dele marcar, apesar de não ser assim tantas vezes titular. Era exatamente esse avançado que tu estás a dizer. É um avançado com características muito físicas e com instinto matador no sentido próprio da palavra, não que a finalização esteja lá obviamente ao nível de outros, mas ainda assim e eu até pegando na outra hipótese que seria para o lugar da Dani Mota provavelmente o Paulinho, sinceramente convocaria também o Dani Mota no sentido de dar uma oportunidade como é esta convocatória, é uma oportunidade a muitos jogadores. É um jogador que a maior parte do adepto português não conhece e nesse sentido eu acho também importante. Certo, olha, falaste aí no Paulinho, obviamente que não sei se seria preferível ao Dani Mota, mas seria convocável também para mim neste momento, tal como seria o Florentino, por exemplo, convocável. Isto temos de ter em conta que isto é uma lista de propositadamente alargada. Portanto, aqueles nomes em que nós normalmente estamos em dúvida são aqueles nesta lista para nós têm de ser dados como garantidos. E nomes nos quais nunca pensaríamos, temos de equacionar, exatamente. Pá, nunca pensaria no Dani Mota, nunca pensaria no Jota Silva, nunca pensaria... Pois falta-me o Jota também. Nunca pensaria no próprio David Costa, que está agora no LAN e está a fazer uma boa época. E epá, em condições normais não estaria aqui sequer ser equacionado, mas agora está. E é interessante também abrirmos um bocadinho essa perspectiva. Sim, já agora deixa eu só falar do Jota muito rapidamente, que acho que é um jogador também muito
se calhar não é assim tão parecido com o Galeno, mas tem algumas semelhanças no sentido de aceleração, de força física. Depois penso que é um bocadinho mais refinado nas combinações, mas acho que é um jogador muito, muito bom também para a seleção portuguesa, e acho que é uma boa aposta. Está a fazer uma excelente época no Guimarães, é um jogador que eu gosto de ver. Tem rasgo criativo também, portanto é isto, é dar oportunidade. Inclusive, mas foi dos melhores frente ao Benfica. Sim, é dar oportunidade a esses jogadores que não se mostrando muitas vezes podem ter perfeitamente a oportunidade. O Ricardo Horta foi convocado. Não, porque também estava a pensar nisso, mas eu acho que ele está lesionado. Não, está? Ok, pois não sabia. Pronto. E também, ou seja, apesar de ser uma convocatória alargada, vemos que há muitos nomes também em falta por lesão. Agora, os mais recentes, obviamente, Trincão, Pote, Rafael Guerreiro, mas também Ricardo Horta, Diogo Jota, que vai ser uma base para o europeu de certeza também. Portanto, há aqui muitos nomes ainda de fora e é importante também tê-los em consideração. Rocha, a tua opinião sobre a convocatória e sobre esta abordagem de Roberto Martínez, de um grupo mais alargado? Sim, lá está, convocar 31 jogadores acaba por ser uma convocatória que, ao contrário das outras, não podemos ter assim grandes pontos de reclamação, porque lá está, não é uma convocatória tão restringida aos que vão efetivamente ser convocados para a próxima competição, neste caso o europeu. E portanto estão aí, obviamente, exceto os lesionados, obviamente, os 24 convocados para o Euro, isso é certo, ou seja, duvido muito que haja um jogador que ainda vai surgir pela sua boa forma nestes últimos 4 meses, nem tanto, 3 meses, que consiga um lugar nessa convocatória. E portanto, a partir desse momento em que estão aí os jogadores que o Roberto Martínez considera que são os convocáveis para o próximo europeu, eu acho que é tudo o que se pede de uma convocatória deste estilo. Agora, obviamente que há jogadores que para mim não são do nível de seleção portuguesa, porque e o Gil estava a dizer que, já não sei se era a falar de quem é que estavas a falar, mas disseste que era um bom jogador. O Jota, talvez. Já foi dos primeiros que tu falaste, já não sei quem é, sinceramente. Eu não interessa. Exato, estavas a dizer que vias os jogos do Wolves e que ele era bom jogador. Mas que seria se não fosse, não é? Bom jogador. Não, mas lá está, imagina, o que eu quero dizer é, destes 31, pelo menos 20 encaixam para mim, discutivelmente ou não, num top 100 mundial. E portanto, 20 do top 100 mundial serem portugueses. Uma boa frase, meu. Não, mas é no sentido em que nós, felizmente, temos uma seleção cheia de talento. Ou seja, tu facilmente pões o Diogo Costa no top 3 melhor guarda-redes do mundo. E é curioso dizeres isso porque... E a dizer isto, dá para fazer isto em todas as posições do mundo. Sim, e é curioso dizer isso porque muitas páginas internacionais e também no próprio perfil do 78 eu tento juntar ali muitas páginas internacionais para perceber que tipo de conteúdo é que funciona, que tipo de opiniões é que estão a surgir. E muitas delas vêm pegar na convocatória de Portugal e dizer que junção de talento inimaginável, coisas que faziam com a França há coisa de 5 anos. Portanto, acho que não é descabido até subirmos como top 3 candidatos europeu, em um exercício que nós também já fizemos. Exato, é essa a questão. E, portanto, para mim, todos os jogadores convocados para uma seleção portuguesa têm de ser do topo mundial. Agora, há alguns aí que para mim não são desse topo mundial. Obviamente que o Jota, em condições normais, não é convocado para a seleção portuguesa, apesar de num campeonato português ser bastante bom e obviamente está a ganhar o seu espaço no Vitória e é uma das estrelas e teve uma ascensão fenomenal. E é da terra dos meus avós e portanto é da terra dos meus avós. Ok. E portanto, obviamente que é uma oportunidade feliz que lhe é dada. E eu assim de cabeça diria que é o único que no futuro, não sei se vai chegar exatamente a esse patamar de nível mundial, no sentido em que, por exemplo, o Francisco Conceição, se continuar a evoluir como evoluiu nos últimos 2 anos, eu sei o que estás a dizer. Em que não era titular no Porto e agora é uma das principais estrelas, ou seja, tem uma progressão que pode justificar um possível... Também é mais novo, sim. Pronto, e pode justificar uma possível convocatória numa competição oficial. Também está distrital e não está da seleção, se calhar vai Pronto, falar outra vez. Mas lá está no Vitória, não está no Porto. E... Ainda? Calma. Bem, pronto, mas lá está. Achas para o ano quando sair o Galeno e Vilas Boas a subir, não achas que... Mas é o que eu estou a dizer, toda a gente numa seleção portuguesa tem de ter qualidade e o Jota tem, não, isso não é sequer discutível. Quanto a outros pontos que tu também perguntaste ao Gil, Totti Gomes, lá está, para mim é outro que se encaixa
nesta faixa do Jota, não no sentido da qualidade de ser equiparável, mas tendo em conta a concorrência do Totti, não tem qualquer tipo de hipóteses. Pepe, Ruben Dias, António Silva e Gonçalo Inácio não deixam espaço para o Totti. Não sei se ele vai querer levar 5 centrais para o europeu ou não. Eu sinceramente não seria uma opção minha. Se quiser jogar com 3 centrais, talvez. Sim, se quiser jogar com 3 centrais, sim, mas no sentido em que está lá o Danilo e ele muitas vezes prefere jogar com o Danilo a central do que pôr o Totti Gomes. E portanto, logo por aí não sei se vale a pena gastar um lugar de uma convocatória que já é difícil de fazer com um jogador como o Totti Gomes. E quanto ao Ruben Neves, eu sou defensor do Ruben Neves, não no sentido de achar que ele é um indiscutível da seleção, mas no sentido de achar que ele tem mais qualidade para lá estar. Obviamente que o Palhinha é titular pelo que anda a jogar, pela sua qualidade e pelo estilo de jogo também muito. Agora, há jogos em que o Ruben Neves faz toda a diferença e para mim é titular na seleção, porque eu diria que Palhinha é muito mais titular em jogos grandes do que em jogos contra equipas como nós jogamos muitas vezes em qualificações. Deixa-me só acabar. No sentido em que o Ruben Neves para mim é um jogador muito mais construção, tem uma qualidade no pé completamente absurda. Não que o Palhinha não a tenha, mas para mim não a tem ao nível do Ruben Neves. É um jogador muito diferente, é um jogador de destruir jogo, que contra equipas grandes, e ele mostra isso na Premier League e certamente na Bundesliga iria mostrar, que contra grandes jogadores de muita potência física bate qualquer um. O Ruben Neves é um estilo de jogo diferente e portanto nesse sentido eu acho que ele é convocável por haver certos jogos em que as qualidades do Ruben são mais apropriadas, principalmente como jogamos com o Roberto Martínez, que é muitas vezes com os 3 centrais que o Gil estava a dizer. E portanto, a partir do momento em que jogas com 3 centrais, se estás a jogar com um médio defensivo puro como é o Palhinha, muitas vezes não é o apropriado, embora eu defenda que fazendo um 11 inicial de Portugal, o Palhinha seria o titular. No entanto, não descarto da mesma forma a convocatória do Ruben Neves. Quanto aos restantes jogadores, só dar o destaque, ficar contente com a convocatória do Chico Conceição, porque realmente tem vindo a ser uma evolução absurda, desde que saiu do Porto, até não jogar assim tantos jogos na equipa principal do Ajax e agora estar a pegar destaque no Porto, e portanto só esse destaque. Ok, vou começar pelo tópico Ruben Neves, porque assim grupo também noutra questão, que é verdade que eu também tenho um bocadinho de ódio de estimação às performances dele na seleção, mas até vou pôr isso de lado. Porquê? Porque o Ruben Neves enquadra-se num grupo aqui muito particular, que é o Grupo Arábia. O que é o Grupo Arábia? Neste caso, é Ruben Neves, Otávio e Ronaldo. Acho que não há aqui mais ninguém que lá jogue. Que é o Grupo Arábia, tirando para Roberto Martínez, espero eu e espero que ele veja os jogos. Para nós, e para 99% dos analistas de bola em Portugal, nós comentamos este Grupo Arábia pelo que nos lembramos deles ou pelos jogos da seleção. Porque eu particularmente não vejo o Al Nassr e o Al Hilal. E tal, o Al Hilal O Al Nassr tem de vez em quando. É que imagina, eu até por acaso muito recentemente vi um jogo do Al Nassr, que foi o jogo deles para que eles foram eliminados da Champions Asiática. E aquilo não me pareceu assim tão mal. Mas, por exemplo, acho que o Ronaldo fez uma boa exibição, apesar daquele falhanço escandaloso, ele depois ainda marca de penalti, mas acho que ele fez uma exibição até muito completa, algo que até queremos do Ronaldo na seleção, por exemplo. Mas, por exemplo, vi o Otávio um bocadinho escondido. Agora vocês dizem-me, ok, mas isso é só um jogo, mas dizem-me, está bem, mas aquilo também, em teoria, é o expoente máximo competitivo que eles apanham naquele contexto. É a Liga dos Campeões de Clubes do continente. Sim. O que é que eu quero dizer com isto? Eles estão no patamar competitivo menor. Portanto, como é que nós os analisamos? Cuidado, olha que Jorge Jesus não concorda contigo. Tá bem, mas o Jorge Já agora Jesus, parabéns pela entrada no recorde Guinness. do Guinness. E Jorge Jesus, visto que ele disse Ruben Neves Não, por acaso ontem. O que é que ele disse? Disse que era dos melhores do mundo na sua posição. Tá bem, mas já reparaste que tudo o que envolve o Jorge Jesus é o melhor do mundo. Se ele é no campeonato dele, antes era o brasileiro, agora é o árabe, que é o melhor do mundo.
Agora está nas mãos do Ruben Neves. Isso eu acho que ele ainda não disse essa barbaridade. E hoje, Mas o brasileiro chegou a dizer. e hoje, Sim, o e brasileiro hoje chegou a ainda dizer. disse que quer ensinar o Neymar a bater penaltis. E eu fui, obviamente, recordar quando ele disse que ensinou o Bas Dost a bater penaltis. Não digo que não haja ali treino, obviamente, mas eu acho que Ele também Jorge Jesus tem dizia- tendência a exagerar um bocadinho para provar o seu ponto. Também dizia que tinha criado o 6º momento de jogo. Logo. Não, o quinto, há 5 momentos de Não, jogo, ele inventou Gil. o 6º. Não venhas com. Não, ele criou o quinto, que são as bolas paradas. Ó Gil, paradas. Estás a falar As com alguém bolas com. paradas. Estás a falar de alguém com o nível num olha, treino desportivo. Desculpa aí, Não, ó, não, chama- não uma estileira, venhas. uma estileira. Não venhas que eu. Eu achei que era outro novo estilo, outro novo momento de jogo que ele tinha inventado aí. Foi de mascar pastilha. O novo momento de jogo é o balneário, foi ele que inventou. Pronto, mas voltando aqui ao Grupo Arábia, portanto, como é que nós analisamos o Grupo Arábia, visto que nós não vemos os jogos deles? Pelo que nos lembramos deles quando eles jogavam num campeonato a sério, digamos assim, e pelas exibições deles atuais na seleção. Ora, então vamos analisar individualmente o Grupo Arábia. Cristiano Ronaldo, vamos vendo que vai marcando, vejo exibições na seleção e as últimas têm sido muito melhores, e o que me lembro do Ronaldo acho que não é preciso escrever. Portanto, ok, acho que justifica. Otávio, bem, não vamos tendo particulares destaques vindos da Arábia. Quando vai à seleção joga razoavelmente, não é dos melhores, mas não é dos piores. Razoavelmente também estás a puxar para Acho que baixo. é aquele, ok, acho que não é um uau espetacular, mas acho que também joga não mal, compromete. pronto, É isso, isso, está bem, é aquele, pronto. ok. Assenta Estás a bem. perceber? E o que é que eu me lembro do Otávio? Jogadores se mandava na Liga Portuguesa, de facto uma mais-valia. Portanto, ok, aqui também. 2 gajos, 2 oks, vamos ao terceiro. Ruben Neves. O que é que a última imagem que eu tinha do Ruben Neves? Jogos cada vez a decair mais no Wolverhampton. Esta é a imagem que eu tenho. Sempre que vai à seleção faz jogos que me irritam. Imagem que eu tenho. E não ouço, aliás, mentira, e ouço particulares boas notícias vindas da Arábia. Portanto, em 3 parâmetros, ganhem 1. E sendo que a seleção e a memória são os que contam aqui mais, desculpem se eu acho que o gajo me irrita. Como seria se ele em agosto, em vez de ter ido para o Al-Hilal, tivesse ido para um grande inglês, como estava proposto? Já não estava em cima Já. da mesa agora. Estava o United. O United ainda estava. Queres mesmo pôr o Ruben Neves do United? Eu acho que isso também não vai ajudar. Eu estou a É o dizer Ruben Neves ele no continuar a United. jogar ao mais alto nível, é só isto. Ou estás a dizer que o tá Bruno bem, Fernandes é. por jogar no United também não se pode falar. Depende, até porque, depende, isso é um exercício muito especulativo. Claro, Certo? Agora, podia ajudar, podia não ajudar. Agora, no contexto atual, esta é a minha opinião sobre ele. Neste sentido, e agora sim, se calhar vais fumar todo, para mim, João Moutinho, Florentino, ou até o próprio, já que estamos no meio, convocamos toda a gente, até o próprio Bragança devia ir à frente do Ruben Neves. Para mim, por esta ordem, Moutinho, Florentino, Bragança. Por mim, já que estamos, esta convocatória dá para toda a gente, mano. Vá. Moutinho é o único aceito e outra vez, pelas características do jogo, mais nada. Ok, tudo bem. Agora, pronto, Grupo Arábia resolvido, vamos aos outros. Rui Patrício, que ainda nenhum de vocês falou. Malta, o Rui Patrício não é titular desde fevereiro. Mas vais convocar quem? O Rui Silva está titular no Betis e está finalmente a ganhar forma outra vez. Só que aliás, esta questão, tu tinhas dito que muito dificilmente haveria algum jogador que nos próximos 3 meses do nada crescesse de rendimento de forma brutal que justificasse uma convocatória. Eu digo mais, mesmo que isso aconteça, não vai entrar. Porque já se percebeu que isto é o grupo europeu e só depois do europeu é que vai haver mudanças. Se houver Lá está, mudanças porque também é no muito grupo difícil mesmo em termos de ver se adapta ao grupo e etc. europeu. Ok. Eu acho bem. Imaginando que agora, tal como foi, um bocadinho à semelhança do ano passado, em que o João Neves apareceu a sério e em força ali por volta de fevereiro e foi-se afirmando cada vez mais. E acho que na convocatória do verão já estava na seleção, se não me engano. Há 2 convocatórios, penso que foi quando ele se estreou. Não foi só em setembro, acho eu. Mas pronto, vamos assumir que foi só em Já não me setembro. lembro. Pronto, ainda demorou um bocadinho. E foi o fenómeno que foi cá em Portugal. Também um bocadinho ajudado pela comunicação social, mas eu não vou entrar por aí. Ele tem muito rendimento, Gil, não me massacres já. Para mim tem Tem, lugar, e para, tem, não para sei. mim tem mais do que Não lugar é na seleção. ironia, não é ironia. Pronto, portanto, para mim, Rui Patrício fora, Rui Silva in. Da defesa, Totti Gomes, eu percebo as queixas ainda. Eu se calhar também não o convocaria, também pela questão Eduardo Quaresma, mas já lá vou. Mas eu acho que é convocatória em que ele é mais convocável, porque é o momento em que ele está em melhor forma desde que é convocado para a seleção, portanto, desde este ano. Nelson Semedo igual neste ano. Ainda assim, imagina, entre Totti Gomes e Eduardo Quaresma, eu mantinha Totti Gomes. Ainda. Acho que o Eduardo Quaresma ainda não tem maturidade para a seleção, mas vamos ver como é que como é que continua o percurso. Nelson Semedo, eu se calhar levava o Ricardo Pereira. Pela questão das características. Em primeiro lugar,
está a fazer uma boa época no Championship. Muito boa, pelo Leicester. Em segundo, características. Olha, mais uma que se calhar também tem problema de visualização. Sim, é possível. Um jogador com características diferentes do Nelson Semedo, se calhar mais parecido a João Cancelo, e o Dalot ficava mais como aquele lateral que sim, dá a largura toda, o Cancelo muito um lateral indivíduo para o meio, e o Ricardo Pereira um bocadinho um misto dos dois, consegue ser os dois. Está a ser mais um mini Cancelo no Leicester, mas também consegue ser o seu contrário, e acho que isso é importante. De resto, Diogo Leite acho que é bom ser incluído, já tinha sido convocado, volta a sê-lo. Mateus Nunes, se não me engano, volta à seleção também após umas convocatórias de pausa, concordo também, mas meio campo já falei. Ataque, é o que vocês já disseram. Acho que Francisco Conceição, sendo uma convocatória alargada, justifica perfeitamente. Jota Silva, para mim é aquele misto. Por um lado, acho que não está pronto para a seleção. Em condições normais, acho que não seria convocado. Por exemplo, acho que se o Trincão e o Pote tivessem condições, nunca poderia ser convocado. Sim, eu acho que quando ele disse que o Pote seria convocável, o que entrou no lugar dele foi o Jota, diria eu. Ok. Eu acho que seria por aí também, na minha opinião. Mas por outro, eu acho que é muito bom termos jogadores convocados fora dos três grandes e Braga. Acho que acho que transmite uma boa imagem. E o último era o Cláudio Ramos, que era não desprimorando, O outro anterior, sim. Não, era pelo Tondela. Foi pelo Sim, Tondela. Foi pelo Tondela. E não desprimorando, é um guarda-redes. E na altura não havia assim tanta competitividade. Era Patrício, António Lopes e o que fosse. E outro. Aqui já existe uma maior competitividade, porque neste momento, se calhar não para o Roberto Martínez, mas para mim é o Diogo Costa mais outros dois. E ser convocado na frente com Francisco Conceição, Trincão, Bruma, Rafael Leão, João Félix, Ronaldo e Gonçalo Ramos, já é um patamar completamente diferente de guarda-redes. Sobre o Dani Mota, eu acho que vale pelas características. Eu não o vejo tanto como um extremo, vejo mais como um ponta de lança. É por isso que eu no Twitter também se calhar comparei mais um bocadinho ao Paulinho e ao Beto. Mas o facto é que ele foi convocado para o lugar do Trincão. Portanto, o Roberto Martínez interpreta um bocadinho mais por aí. E pronto. Sobre seleção, alguém quer dizer mais alguma coisa? Portanto, excelente. Vamos avançar para os sorteios europeus, e há aqui coisas muito engraçadas. Portanto, também um bocadinho devido aos sorteios dos oitavos, nós sabíamos que se os favoritos passassem a maior parte deles, íamos ter quartos de final muito bons, e é isso que aconteceu. Portanto, começando por Ligas Campeões, já vamos à Liga Europa, onde ainda está o Benfica, cansem-se e tal. Portanto, temos na Liga dos Campeões um Arsenal-Bayern, um Atlético Madrid-Dortmund, um Real Madrid-City e um PSG-Barcelona. Importante dizer que Arsenal-Bayern, Real Madrid e City estão do mesmo lado da árvore, portanto, destes 4, um vai ser finalista, e Atlético, Dortmund, PSG, Barcelona, destes 4, um vai ser finalista. Rocha, o que é que achas do cruzamento? O que é que achas dos jogos? Quem é que passa? E se o Bayern vai dar 5-1 ao Arsenal outra vez? Não. Acho que não. Mas claramente que o vencedor da Champions para mim vai ser deste lado, sem qualquer tipo de dúvida. Atlético de Madrid teve muita sorte. E o próprio calhar com o Dortmund, que para mim era a equipa mais fraca desse lote de equipas. O jogo contra quem? A equipa que eles vão defrontar nas meias finais, se passarem, é um Paris Saint-Germain ou Barcelona, que são duas equipas que, apesar de terem qualidade individual, não estão no momento para ir além. Ambas a passar dificuldades nas suas ligas internas. O Barcelona mais frequentemente tem vindo a melhorar e a recuperar pontos, principalmente para o Girona. E o outro lado da árvore, aí sim, para mim são duas meias finais antecipadas, sendo o Real Madrid City até uma final antecipada. Um Arsenal-Bayern não vai ser um Arsenal-Bayern de outros anos. Já o ano passado não seria, já há 2 anos não seria. É um Arsenal completamente diferente. É um Bayern que também não está na sua melhor forma. Tem visto um Leverkusen a desafiar a sua invencibilidade no campeonato alemão, e acho que isso se traduz também para a Liga dos Campeões, apesar de obviamente o Bayern ganhar sempre outro tamanho a par do Real Madrid, e eu são as duas equipas que acabam sempre por jogar bem na Liga dos Campeões, mesmo não estando bem nos seus campeonatos. E portanto acho que esses 2 jogos são claramente 2 meias finais antecipadas, e quem sair desse lado vai ser o campeão da Liga dos Campeões, porque seja passar Arsenal ou Bayern ou Real Madrid ou City,
é o desafio mais difícil que eles vão encontrar até ao fim das combinações entre os jogos. Eu numa tentativa de previsão posso minimamente dizer que acho que no Arsenal-Bayern eu vou apostar no Arsenal a passar o Bayern, não só pela fase que o Bayern atravessa, mas também pela força que eu acho que o Arsenal ganhou ao passar o Porto. Demonstrou. Não fales como se passar o Porto Calma, fosse eliminar o Real mas Madrid não com me 5-0 no Bernabéu. Não me deixaste acabar o meu raciocínio. Posso? Um bom jogo comentado por vocês. Posso? A força que o Arsenal ganhou ao passar o Porto demonstra que o Arsenal não está principalmente e unicamente focado na Premier League. E esse acho que é o ponto essencial. Um Arsenal que a perder na primeira mão, a ir a uma segunda mão até ao prolongamento, penaltis, etc., onde um Odegaard faz os 120 minutos, é uma equipa que não está a pensar só na Premier League. E eu acho que isso para mim é importante, porque isso acho que aconteceria em vários clubes que tivessem na disputa por uma competição interna que considerassem mais importante do que uma competição europeia. Era uma certa gestão, não digo que a assumir a derrota, mas sem, digamos que, abdicar de certos jogadores em prol de um possível apuramento para uma próxima fase da Liga dos Campeões. Isso para mim é um sinal que o Arsenal, apesar de estar na corrida na Premier League e ter sido a minha aposta para vencê-la, acho que também vai apostar tudo na Liga dos Campeões. É verdade que o Arteta já assumiu claramente que o seu grande objetivo é a Premier League, mas eu acho que não vai abdicar, principalmente tentando apanhar este Bayern numa fase um pouco mais debilitada. Acho que vai tentar ultrapassá-los. Real Madrid City é, como já disse, final antecipada, vai ser o jogo mais difícil, também para mim vai ser o mais equilibrado. Eu este ano, ao contrário de outros, vou dizer que passo ao City. Já vimos a eliminatória que foi em anos anteriores entre Real Madrid e City, e os resultados que teve, mas eu este ano acabo por ter um feeling diferente. Lá está, apesar de City internamente também estar diferente do que estava noutros anos, bastante mais avassalador. No caso do Real Madrid, é um Bellingham a carregar com o Vinícius Júnior, uma qualidade individual absurda, mas que não se tem concretizado em uma superioridade tal que eu consiga dizer que vão passar o City, como consegui dizer facilmente em anos anteriores, e portanto aposto no City. Atlético e Dortmund, vou apostar no Dortmund. O Atlético sinceramente não me convenceu contra a Inter. Acho que teve a sorte, entre aspas, porque não é uma sorte apanhar a Inter, mas teve a sorte de apanhar um estilo de jogo que acaba por não os prejudicar muito. Também o facto de irem atrás do resultado para uma equipa como o Atlético beneficia-os. Assim que ganham o embalo, irem atrás do segundo é um salto muito pequeno para uma equipa de Simeone, e portanto eu contra o Dortmund acho que o trabalho vai ser diferente e vou apostar na equipa alemã. E PSG Barcelona, Então porque é que disseste há bocado que o Atlético tinha tido sorte de apanhar o Dortmund? porque era a equipa mais fraca. Ok. Essa a questão. Eu já vou discordar de ti, mas força. Ok. E no PSG Barcelona vou apostar no PSG. Sinceramente, pura especulação. Acho que nenhuma das equipas me desponta assim nenhum tipo de favoritismo. Para mim é o segundo jogo mais equilibrado da chave. O PSG Barcelona? Sim. Sim, acho que concordo. Lá está, acho que não há nenhuma das equipas tem vindo a mostrar algo fora do normal que me chama a atenção, e portanto concordo que acho que vai ser equilibrado, mas vou apostar no PSG. E portanto Arsenal, Real Madrid, Dortmund, Barcelona vão ser as minhas meias finais. Real Madrid nada, City. E é isso. Ok, vou falar já. Bem, sobre Arsenal e Bayern, discordo radicalmente de ti. Eu sinto que o Bayern é favorito em primeiro lugar por ser o Bayern na Champions, e o Arsenal tem 0 e tem pouca cultura de Liga dos Campeões, mas também exatamente pelos momentos. O Bayern não está a lutar
mais nada. O Bayern, agora, serviços mínimos é garantir a Champions via campeonato, o que se não conseguisse até nos serviços mínimos, os mínimos era mal demais. Portanto, vai-se focar só nisto, e o Tuchel até tem muita experiência neste nível, até já ganhou uma Liga dos Campeões há muito pouco tempo. Enquanto que o Arsenal ainda tem a Premier League, tu disseste bem que o Arsenal não está a pensar só na Premier League, mas a questão é que o Bayern está a pensar só na Champions, e também isso pesa para mim. Sobre Real Madrid e City, 50-50 completamente. Vai ser um jogaço e acho que vai ser uma bela eliminatória. Real e City têm-se encontrado várias vezes nos últimos anos. É bem para nós, fãs de futebol, e acho que vai ser um bom embate outra vez. Atlético e Dortmund. Tu surpreendeste-me quando disseste que o Atlético tinha tido sorte, porque de facto destas 8 sinto que o Dortmund é mais fraca. Mas eu não sei até que ponto é que o Atlético não beneficia de jogar contra equipas mais fortes. Não estou a dizer que pôs logo o City à frente, e também não vou dizer nenhuma equipa do contexto interno seja do mesmo clube, porque isso altera sempre as coisas, independentemente Barcelona ou Real Madrid, sim. O Barcelona acabou de dar 3-0 ao Atlético. Se isso fosse para a Liga dos Campeões, calhar é exatamente o contrário, ou ainda pior. Em contexto interno para a Liga dos Campeões é uma coisa muito mais imprevisível. Foi o que discutimos também o ano passado por causa tanto de Porto-Benfica como Milan-Inter. Nápoles e Nápoles. Sim. Houve Milan-Nápoles. E até vai haver agora um Milan-Roma para a Liga Europa. Portanto, eu sinto que o Atlético, por exemplo, se o Atlético apanhasse o Arsenal à frente, o Arsenal era comido vivo. Eu sinto mesmo isto. Em primeiro lugar, não subvalorizar Simeone, que eu até fiz um post para o Instagram do 78 na semana passada em que mostrei um bocadinho o track record dele na Liga dos Campeões. Portanto, vai na 7ª presença, não consecutiva, mas na 7ª presença com o Atlético em quartos de final da Liga dos Campeões. E se não existisse Cristiano Ronaldo, que o eliminou da Champions umas 5 vezes, 4 com o Real Madrid e uma com os Juventus, provavelmente já a teria no bolso, porque até perdeu 2 finais para ele. Não subvalorizar Simeone, apesar de, obviamente, o Atlético já ter tido plantéis mais completos, mas sinto que este até é o melhor da coisa dos últimos 3 anos, mais ou menos. Apesar de lá pelo meio ter ganho num campeonato, sinto que sim. PSG-Barcelona, um jogo muito, muito interessante aqui, para mim. Obviamente tivemos aquele azar, entre aspas, de o Arsenal e Bayern calharem nos mesmos dias de Real e City, mas por outro lado é muito interessante ficar com Real Madrid e City num dia e PSG-Barcelona no outro. Aqui vai ser muito complicado prever alguma coisa. Mas tu disseste que achas que claramente o vencedor da Liga dos Campeões vai sair do lado mais complicado. Eu não consigo dizer isso pelo simples motivo de que uma final é mega imprevisível. E também depende muito do momento das equipas lá. Diga que o favorito vai sair desse lado, pelo menos. Sim, isso claro, isso é evidente, acho eu. Menos que sai daqui tipo um Barcelona-Arsenal, que ainda assim é o Arsenal favorito pelo momento presente. Mas acho muito interessante ficarem do mesmo lado da árvore. O Dortmund tem uma Champions, não tem? Eu acho que tem, na década de 90, se não me engano. Eu acho que sim. Fazem uma pesquisa rápida, vencedores da Liga dos Campeões. Mas eu acho que tem uma na década de 90. Pelo menos tem uma final na década de 90. E também tem uma em 2012 ou 13. 12 é o Chelsea, acho que é 13. Portanto, acho muito interessante ficarem do lado da árvore o Barcelona, que se não me engano tem 5 Ligas dos Campeões, o Dortmund, que tem 1 ou 0, e 2 equipas não ganharam. Portanto, PSG e Atlético. Enquanto do outro temos Bayern, Real e City. Bayern e Real com uma imensa história, City, que é atual vencedor, e o Arsenal, que nunca ganhou. Portanto, temos aqui uma oportunidade de ouro para tanto Dortmund como Barcelona voltarem a ganhar, como Atlético e PSG ganharem a sua primeira, basta chegarem à final. Tem 96, 97. Eu bem sabia. Uma Liga dos Campeões muito interessante mesmo. Não digo mais interessante do que a última, porque houve ali coisas muito específicas, principalmente relativamente à Itália, com Nápoles, Milan e Inter. Foi muito interessante de analisar, mas tal como tivemos Inter numa final, este ano também vamos ter algo surpreendente numa final. Mesmo que seja Barcelona ou PSG, que são teoricamente os mais fortes daqui, vai ser sempre surpreendente a presença deles numa final contra um Real, ou um Bayern, ou um City ou um Arsenal, e acho que isto vai ser mesmo muito interessante de acompanhar. Muito rapidamente, aliás, já vamos a vencedores em modo relâmpago. Dá-lhe, Gil, a tua opinião sobre o sorteio. Olha, vou pegar outra vez naquilo que tu disseste da sorte do Rocha. Que a mim também, eu ia interpretar mal, já ia criticar, porque achei que tu estavas a dizer que o Atlético tinha tido sorte a passar. Pronto, mas depois tu percebi que não, era sorte a calhar com o Não, mas o Arsenal é que teve sorte a passar, Gil, que aquilo, o Porto Sim, agora apanhava o Bayern, comia aos vivos. Olha o Harry Kane no bolso do Otávio. Olha, uma coisa tenho a certeza, era o que tínhamos melhor resultado aqui destes 3. Sim, eu não me meto em conversas em jogar contra o Bayern.
Pronto. Pá, mas eu acho que o Atlético até é uma equipa. Gostei de ver muito o jogo deles com a Inter. Acho que esteve muito equilibrado. Talvez a Inter em alguns períodos por cima, mas o Atlético sem dúvida que deu excelente réplica. Foi um muito bom jogo, até mesmo de ver. E acho que reinou o equilíbrio, sinceramente. Por isso não penso que tenha sido injusta a passagem do Atlético aos quartos. Essa eliminatória. Eu apostaria talvez no Atlético porque apesar de se calhar não ser um estilo que encaixa muito bem numa equipa alemã, ou se calhar até ser, que se mandam todos para a frente, não é? Os alemães sobem as linhas, se calhar depois o Atlético no contra-ataque, que é bastante forte, poderá até ter vantagem nisso, portanto eu apostaria no Atlético. Depois o... Já vamos à aposta para o Atlético. Se quiser passar já vence dois prêmios, mas já vamos fazer isso. o Rocha já lançou, tu se calhar não lançaste. Não. Não, mas já vamos recapitular, mas força. Está bem. Depois o PSG Barcelona, concordo, acho que é um jogo imprevisível. Acho que são duas equipas que não jogam melhor futebol e não estão no melhor momento. Mas seguramente vamos ter um excelente jogo. As equipas transcendem-se na Champions. Queres que eu, afinal não percebi, queres que eu diga já ou não? Podes dizer, mas eu vou-te obrigar a repetir, é como quiseres. Pronto, então... Tens de passar já para isso, se calhar. Mas já acabaste de comentar aquilo que querias? Ok, esta aqui já, mas já agora deixa só dar a volta. Não, dá-lhe os jogos Então todos. pronto, já voltamos atrás. Depois no Real City vai ser novamente uma reedição, já tem sido nos últimos anos. Vai ser um jogo, parece-me a mim, semelhante aos últimos. O Real mais a contar com as individualidades. O Bellingham, o próprio Vinícius, o Rodrigo. Parece-me que vai ser mais a contar com a velocidade deles. Depois ali no meio alguns jogadores com passe refinado, como o Kroos, por exemplo. Mas acho que vai ser nesse estilo. E o City parece-me que vai jogar muito também com o seu coletivo, com o Guardiola a fazer as suas invenções do costume de colocar centrais Isso no já meio. não acontece, isso já não acontece. Não sei, na Champions. Não, mas o ano passado ele curou-se. Ele conteve-se. Olha, vou pôr toda a gente a jogar no seu sítio. Olha, queres ver que ganhei? Outro dia já tinha dito isto, mas se calhar o Schmidt não é assim tão maluco como nós pensamos. Pronto. Eu acho até o Schmidt maluco de menos. Ele até inventa de menos. Achas que inventa de mim? Não achas o Schmidt conservador em algumas coisas? Conservador. Estás a perceber? Ou seja, eu acho Sim, que ele sim, inova, não é inventa, é inova de menos. O Guardiola é demais. Ou era demais. Eu acho que ele não inova, eu acho que ele inventa mesmo. Inovar é ser muito simpático. Pois. E o último jogo é o Arsenal-Bayern. É mais um excelente jogo de quartos de final. Já vou dar o meu prognóstico. Queres dar também, Melinho? E já agora recapitular. Então vamos a isso. Vamos por jogo, digamos assim. Arsenal-Bayern, Gil. Bayern. Arsenal. Bayern, Atlético Dortmund, Atlético. Dortmund. Atlético, Real Madrid City, City. City. Real, PSG Barça, Barça. PSG. Agora, vamos no mesmo registro para a Liga Europa. Não conseguimos ter painel. Sem justificação, Gil, por muito que queiras. Gil, Milan-Roma. É já a seguir? Assim mesmo. Ui, Milan-Roma. Milan. Roma porque... Não é para justificar. Segue, desculpa. Liverpool-Atalanta. Liverpool. Liverpool. Leverkusen-West Ham. Leverkusen. West Ham, e fiquem com esta. Benfica-Marselha. Benfica. Marselha. E só porque o Rocha pediu com muito jeitinho. Conference League, Clube Rouge PAOK. Clube Rouge. PAOK. Olympiacos Fenerbahçe. Fenerbahçe. Olympiacos. Fenerbahçe. Aston Villa Lille. Aston Villa. Lille. Victor Plzen e Fiorentina. Fiorentina. Bem, quero que a malta lá em casa saiba que eu acabei de fazer prognóstico da Conference League, não conhecendo as equipas. É este o meu nível de preparação. Portanto, para fechar o episódio, até porque não vai dar tempo para darmos um cheirinho em Inglaterra, porque João Gil tem coisas a dizer sobre Coxu. Portanto,
Achei que não me ias deixar passar esse. Não. Timeline de acontecimentos. Portanto, sábado sai uma entrevista. Estás tipo CMTV a mostrar as imagens, as mensagens. Não, mas eu não mostro as imagens. Eu não mostro as mensagens, tipo como foi o Schmidt e o Vlaco Dimos. Portanto, timeline de acontecimentos. Toda uma época com o Coxo descontente e adeptos a ponderar onde é que ele joga melhor, como é que se pode sacar mais de um reforço de 30 milhões. Chegamos a sábado, sai uma entrevista de Coxo. Chegamos à divisão de Schmidt, ainda não li entrevista. Chegamos a domingo, não é convocado. E declarações para os domingo, vamos falar com ele depois da pausa da seleção, o que também já achei estranho, mas também já vamos falar sobre isso. E segunda-feira, um belo de um story. Gil, qual a tua opinião sobre esta timeline toda? Ok, olha, deixa-me dizer que em primeiro lugar eu penso que isto aqui é Uma cabala contra o Benfica, por parte dos rivais, Gil? Porque conhece alguma coisa que eu não sei? Não, zero. Ah, ok. Eu acho que não. Mas Por exemplo, se isto não tivesse ido com o Coxo e fosse, sei lá, com a Ala Varela, já era a culpa da comunicação social de Lisboa, isto. claro. Vou-me abster de comentários. Pronto, em primeiro lugar eu acho que infelizmente isto não é um caso único no plantel do Benfica. Ou seja, claro que a entrevista é um caso único, mas o que levou à entrevista não é um caso único. Não me vou dispersar por aí, porque senão acho que falaria aqui de vários jogadores que penso que estão na mesma situação. Mas focando no Coxu em si, eu acho que temos aqui de ter em conta duas coisas. A primeira é o conteúdo da entrevista e o segundo é a entrevista em si. O facto de ter decidido dar a entrevista. O facto de ter decidido dar a entrevista eu penso que é completamente errado e não deveria acontecer num clube profissional como é o Benfica, que não sei se ele pediu autorização, não deve ter pedido, não é? Porque acho que o Benfica não deixaria, mas foi assim, o jogador agiu à má fé por trás, pelas costas do clube, e acho que isso aí não pode acontecer e o jogador terá de sofrer consequências. Não conheço o regulamento, mas uma multa, já sofreu agora um jogo de suspensão, apesar de não ter sido chamado de suspensão, mas penso que foi isso que foi aplicado. Portanto, acho que o jogador terá de sofrer consequências por ter decidido dar a entrevista. Agora não podemos, um jogador não joga os 90 minutos, joga 85, vai dar uma entrevista, eu queria jogar mais 5 minutos. Não pode ser, não é? Senão era uma bandalheira total. Mas, quanto ao conteúdo da entrevista, eu aí já acho que o Coxu tem toda a razão. Ele até me parece muito ponderado na forma como na forma como responde às questões da entrevista. Penso que ele não faz nenhum ataque cerrado e assim insultuoso nem ao treinador nem a ninguém no Benfica. Penso sim que ele reivindica mais tempo de jogo, reivindica jogar na posição para que supostamente lhe foi prometido jogar. Isso aí é importante percebermos que o jogador veio para o Benfica com promessa de vai jogar aqui, vais ter esta importância. E a partir do momento em que o Schmidt o coloca a médio esquerdo, o coloca a 6, o coloca a 8, agora ultimamente tem colocado um pouco mais a 10, mas não, pouquinho tempo, acho que não faz sentido nenhum, e o jogador tem razão ao queixar-se disso, naturalmente. Agora, aquela questão da timeline, eu acredito que o Schmidt não tivesse ainda falado com o jogador no dia da conferência. Agora supostamente já não falou ainda, mas já ouviu a entrevista. Pois, não falar é diferente de não ver a entrevista. Sim, desculpa, enganei-me. Ele tinha dito que não tinha visto a entrevista, agora já disse que já viu a entrevista. Isso é uma coisa que eu não entendo. Então o treinador não falou com o jogador ainda, vai deixar ali para a seleção assim com isto, sem saber muito bem o que é que acontece. Eu acho que a única coisa que pode justificar isso é se a decisão for extremamente negativa. Imaginando que a decisão agora é o Coxo ficar encostado do plantel até ao final da época. Imaginando, supondo. O que eu não concordo, digo já aqui, Certo, na minha opinião. Mas imaginando que Sim. faria sentido adiar para depois da seleção porque existiu a sensibilidade de não desconcentrar o jogador a nível de compromisso de seleção. Mas o Benfica não tem de estar preocupado com compromissos de seleção. Não, Gil. O Benfica mas, tem ó, de se pá, ó, Consigo. Gil, isso é haver sensibilidade. Agora, a partir do momento em que a decisão seja algo, obviamente, negativo para o jogador, tem de haver algum tipo de consequência, mas algo leve, que não avale dessa forma o psicológico do jogador, a conversa já tinha de ter acontecido, Não, mas obviamente. eu concordo. É isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, o único caso em que faz sentido não ter essa conversa já é que se o que foi decidido for tão grave que possa prejudicar completamente o jogador agora nas seleções. Eu também não acho que vai acontecer. Por isso é que acho muito estranho essa conversa não ter acontecido. É isso que eu estou a dizer. Eu acho que
Acho que é dos maiores erros aqui no meio disto tudo. Quer dizer, o jogador vai para a seleção, não sabe o que é que lhe acontece, o treinador... Mas eu tenho uma pergunta para ti que é interessante, que é, tu achas que, ou seja, claramente que houve ali queixas na entrevista, que os adeptos têm noção quais são e muitos dos adeptos, se calhar, também se queixam, mas tu sentes que antes de ter sido lançada esta entrevista já tinha havido uma conversa com o Roger Schmidt, uma tentativa de, olha, não percebo porque é que não estás a dar o papel que me prometeste, ou achas que não houve sequer essa conversa e que Roger Schmidt foi completamente apanhado de surpresa? Olha, isso é uma Obviamente boa que pergunta. isto é especulativo, mas Isso o é que uma é que boa achas? pergunta, porque eu penso que os jogadores, inclusive na entrevista, diz que falou várias vezes com o treinador, ou falou com o treinador por causa disso. Mas depois o treinador vem dizer que não, out of nowhere, como ele diz, que veio do nada, essa situação. E isto confunde-me ainda mais. É que ele reage como se fosse, sei lá, o Rafa a lançar a entrevista, não é? Que epá, não estava nada à espera, está um gajo a quem eu dou tudo e eu, epá, se calhar dás tudo, mais ou menos. Pá, eu, Estou a sinceramente, falar do Cox, não do Rafa. não, mas atenção, eu acho que o comportamento do Cox dentro de campo não posso colocar nada em questão. Ou seja, acho que ele está perfeitamente adequado. Pá, mas voltando à tua questão, pá, eu gostava sinceramente de saber em quem é que é de acreditar. O treinador pareceu-me genuinamente surpreendido com a entrevista. É que isso pode ser por dois motivos. Ou porque realmente o Cox nunca tentou fazer essa aproximação, e aí Cox está a mentir na entrevista. Mas sabes que eu também não acho que tenha acontecido. Eu também não. Ou o treinador está tão dentro da sua bolha Acho que é mais que ele nem acredita que o gajo está com crítica. Está descontente, no fundo. Blanco, só para tu teres uma noção, o treinador, depois do jogo, pá, depois de todos os jogos, na realidade, em que o Benfica ganha, o discurso é sempre o mesmo. Top game, tough opponent. Amazing football, very well played, tactical wise, é sempre o mesmo discurso. Sim, mas atenção, eu acho também a limitação do Roger Schmidt, que o próprio inglês também às vezes passa a mensagem que o discurso é muito repetitivo. O que pode não ser na cabeça dele, mas se calhar é achas que mesmo. o Roger Schmidt não sabe dizer we didn't play very well, we had flaws. Sim, isso Isso também é até eu verdade. sei dizer. Também é verdade. Pá, acho que não é uma limitação discursiva, quer dizer, é que o treinador, mesmo quando perdemos com o Porto, o treinador não vem dizer que fizemos um mau jogo, veio dizer que estávamos num dia mau, que acontece às vezes. Disse que o Porto foi melhor, ou não? Não me lembro. Isso. Disse? É capaz de ter. Pronto. Depois também é essa. O Rocha ficou Depois gravado na também é cabeça. Depois também é essa. Contra o O Estoril também. Imagina. Benfica nunca joga mal, é sempre o adversário que joga mal. Com o 5-0 também é difícil que não foi superior, não é? Está bem, mas podes só não abordar o adversário, podes só dizer, olha, jogámos mal. Não, hoje. mas eu lembro também que depois do Estoril ele dizia, não é vergonha nenhuma perder com o Estoril, não sei o quê. É pá. Não, mas olha, só sobre este tema, última chega da minha parte, é, imaginando que o próprio jogador já tinha abordado o Schmidt várias vezes e nunca tinha sentido uma preocupação mútua em resolver a situação. Ou seja, eu percebo o lado do jogador na medida em que, ok, o treinador não move. A estrutura, vamos imaginar que também houve uma conversa com o diretor desportivo, diz, quem toma a decisão é o treinador, nós vamos meter. E eu, ok, dentro do clube não tenho mais apoio nenhum. Vou dar uma entrevista moderada, em que não desrespeito ninguém, em que exponho a minha visão, em que sei que provavelmente vão haver consequências, mas prefiro arriscar. E obviamente que isto há de ter sido discutido com a gente, espero eu, e provavelmente com o assessor de comunicação, porque isto também presumo que um clube que estivesse interessado em contratar o Coxo, se calhar vê isto e pensa, se faz isto a outro, se calhar também faz a nós. Não sei. Mas vamos analisar as opções do jogador neste cenário. E ele decide fazer isso. Penso que, obviamente, é algo que o clube tem de repreender, mas que dentro de todas as opções é a melhor para todos os envolvidos. Faz dentro de campo, nunca se pode, acho que o Benfica não se pode queixar de falta de compromisso. Sim, é o que eu estava a dizer. Fora de campo, dá uma entrevista onde não desrespeita ninguém, apenas critica que lhe foi prometido uma coisa e não cumprida, logo veremos se é verdade ou não. não. Dar essa entrevista, na minha opinião. Mas o que é que ele não pode dar? Porquê é que não pode dar? Pá, porque ele, quando está no clube, está comprometido com o clube e tem de pedir Isto- autorização ao clube para dar essas entrevistas. Não, eu acho que isso aí mas é... o que ele acusa aqui o clube de fazer é que é não estar comprometido com ele também. Vamos Sim, eu estou a também tentar falou. pôr na cabeça do jogador. Sim. A partir do momento em que o clube não está comprometido contigo, não cumpre com as promessas que te fez, que é o que ele diz,
tu pensas, quais é que são as tuas opções para eu ser ouvido? É continuar aqui a bater contra uma parede de críticas, ou é eu, aproveitando se calhar um balneário onde alguns também estão descontentes, faço um pouco de pressão, mas também de forma a não queimar ninguém em específico, é apenas pôr o meu ponto de vista. Estás a perceber o que eu quero dizer? Obviamente que ele sabia que ia haver consequências negativas. E claro que se ele pedisse para fazer aquela entrevista não iam deixar. Como é óbvio. Mesmo não dizendo qual era o propósito, porque a partir do momento em que é um jogador que a direção ou a assessoria sabe que é um jogador que está a ser encostado, obviamente não lhe vai dar toda a liberdade do mundo para dar entrevistas, especialmente a um canal estrangeiro. Calma, mas ele também não está assim. Não, ele também não está a ser encostado assim. Está a ser encostado a uma posição que não quero. Essa é a questão. E achas que ele já não comunicou isso à direção? É o que eu estou a dizer. Ou seja, a direção sabe claramente a posição em que ele está, que na perspectiva dele é ser encostado. Da É só perspectiva isso que do eu estou a jogador. dizer. João Gil, tu és um atleta no Clube X. Sim. Se estás numa posição não é prometido não é cumprido o que te foi prometido. Já falaste com o treinador sobre isso, ele não fez nada. Já falaste com a estrutura sobre isso. O treinador é que tem a responsabilidade, não nos vamos meter. Achas a decisão assim tão condenável, mesmo sabendo que isto tem consequências negativas? Acontecendo tudo nos modos em que aconteceu, ou seja, não desrespeitou ninguém, disse que está comprometido com a equipa, disse que ainda quer ganhar títulos pelo Benfica, mas de outra forma. Onde pode render mais, onde sente que pode render mais. Eu acho que vai ter muito agora a ver com o desenrolar disto e ver se realmente tem efeito e se o Cockchu passa aí para um sítio onde ele queira estar, não é? Uma posição em que ele queira estar, mas sinceramente, eu acho que não é a melhor ideia. Eu acho que não é a melhor ideia. Roger, mais alguma coisa? Então seguimos para as rubricas. Aliás. Portanto, o meu facto. Equipas que estão em 3 competições ainda este ano. Portanto, campeonato, taça mais prova UEFA. Inglaterra, o City é o único. Em França, o PSG. Em Itália, a nossa querida Atalanta e a Fiorentina. Na Alemanha, o Leverkusen. Na República Checa, o Victoria Plzen. E em Portugal, o Benfica. Portanto, mostra um bocadinho também o que tem sido a gestão de Roger Schmidt das 3 competições. Ainda está vivo nas 3. Agora, também é a questão da qualidade com que está a lutar pelas 3. Enquanto que o Manchester City, por ser o Manchester City, é claro favorito às 3. O Benfica, será que neste momento é favorito às 3? Eu diria que não. Sim, aí... Pelo menos para o campeonato não é de certeza. E mais de metade não são favoritas às 3. Sim, claro. Por exemplo, se calhar... Atalanta, Fiorentina, Benfica, Plzen. A Atalanta obviamente não é favorita, mas a Leverkusen, talvez. Pois é, isso que eu estou a dizer. City, sim, PSG sim, e sim, Leverkusen são os únicos favoritos às 3, diria eu. Sim, ou seja, mas lá Até está. porque também. Leverkusen não é favorito à Liga Europa. Por exemplo, Victoria Plzen obviamente não é um favorito à Conference League, mas não é de todo improvável que ganhe. Também é aquela competição, nunca sabe quem é que vai ganhar. Não é? Sim. Basta o Aston Villa ser eliminado pelo Lille que já não sabe o que é que vai acontecer ali. Digo eu. Mas Rocha, o teu momento cultural. Vai ser o documentário do Special One. Que ainda nem saiu, mas já estás a recomendar. Claro. Anunciado esta semana. Estou a recomendar com um que já saiu, que eu já vi, que foi o documentário do Sr. Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Saiu na Amazon Prime. Conta com a participação do Mourinho e de muitas outras personalidades. É nesse comentário que o Vilas Boas diz que... É nesse documentário que como diz um pai. que Pinto da Costa é como um pai no futebol para ele, como muitos outros o dizem, Sérgio Conceição, José Mourinho. Vai chamar pai ao outro, Rocha. Olha, e sinceramente, e pegando aqui, não querendo muito, mas tocando um pouco nas eleições do Porto, este documentário dá para perceber realmente a história do Pinto da Costa no Porto, o impacto que ele teve tanto no Porto como no futebol português, mesmo até no mercado. Tem participações como a do Jorge Mendes, que ele explica muito dos negócios que foram feitos, principalmente, por exemplo, um dos exemplos que é dado é com o Pep, em que era um jogador completamente desconhecido e é vendido por 30 milhões ao Real Madrid. E o Real Madrid nem 10 queria pagar por ele, e pela forma vincada como o Pinto da Costa fazia os negócios na altura, o Real Madrid acabou mesmo por pagar 30 milhões, divididos por 2 anos. Mas lá está, mostra
mostra a nostalgia que é bastante boa de recordar de todo o percurso de Pinto da Costa, mas também de certa forma mostra, eu não quero usar a palavra decadência porque acho que é demasiado forte, mas à altura que já é preciso mudar, no sentido em que o futebol está a evoluir para outras coisas com as quais o Pinto da Costa já não acompanha, já não está apto, tanto fisicamente como até em termos de aptidões por si mesmas. E portanto, apesar de todos esses testemunhos e obviamente do timing da série ser bastante escolhida, porque estamos a um mês das eleições, acho que isto não muda nada no possível voto no Vilas Boas de muitos adeptos, no sentido em que eu acredito que 90% das pessoas que estão inclinadas a votar no Vilas Boas não são contra o Pinto da Costa nem perto. É só uma consciência de que exato, está na altura de mudar, com tudo o que está ligado ao Pinto da Costa, com toda a gratidão, sem tirar nem pôr de tudo o que ele fez pelo clube. E portanto recomendo a verem, mesmo não sendo do Porto. Tem lá muitas personalidades que não são do Porto a participar, e que mostram muito do que é vivido tanto nas competições europeias. Para se gravarem, foi gravado no Estádio da Luz, foi gravado no Estádio da Luz, e isso até foi bastante criticado. Foi na altura quando o Porto ganhou lá o campeonato com o gol do Zaidu. Foi nesse jogo. Então, isso já não anteriormente já não foi com o Vieira. Pronto, foi com o Rui Costa. Foi antes do jogo, mas são imagens de 5 minutos, também não é nada para além. Sim, mas mas tem participações do presidente do Barça, do Florentino Pérez, do Real Madrid, do Fernando Santos, que ele próprio admite que não é do Porto, mas que a partir do momento em que chegou ao Porto para ganhar o pentacampeonato mudou completamente a visão também que tinha sobre o clube. Portanto, tem muitas participações de todo o tipo de adeptos de futebol. Gil, o teu comentário. Trago aqui um comentário levezinho sobre o Liverpool United, em que não sei se vocês sabiam, mas o Bruno Fernandes terminou o jogo a jogar a central. Sim. E o Maguire quase que é extremo em alguns momentos. Pá, e é só o Bruno Fernandes diz no final, não me importo, mas... Pá, não me importo, mas cuidado, não. Pá, o Bruno Fernandes... Um bocadinho, porque não não uso. também. E o António Lopes, o António Lopes, o Anthony, estava com o António Lopes ainda na seleção. O Anthony ia reclamar por jogar a lateral esquerdo, também que se passou com o Tenag. Teve de ser o Rashford a acalmá-lo. Também foi outras imagens. Bem, então imaginem logo que sofre o Baus. Está bem, fechando. Agora, por acaso, com essa questão do Pinto da Costa se calhar já não estar tão adaptado aos novos tempos, eu pergunto-me, será que ele sabe o que é o ChatGPT? Será que se perguntares ao Pinto da Costa o que é o ChatGPT, será que ele consegue dizer uma ferramenta de inteligência artificial, tu pedes alguma coisa e ele dá-te? Não sei. Será? Não sei. Pronto, o episódio vai longo, obrigado por terem ouvido. Vão acompanhando os conteúdos do 78, vão continuando a ouvir aqui o podcast. Para a semana, com certeza, vamos ter análise aos jogos da seleção. Um abraço e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!